Você sabia que as lentes influenciam mais no resultado final das suas fotos e vídeos do que ter uma câmera de última geração? Pois é, as lentes são um fator decisivo quando o assunto é qualidade de imagem. E fazer a escolha certa pode transformar completamente os seus resultados. Mas, afinal, qual lente eu devo investir? Antes de mais nada, você tem que entender qual é a diferença das lentes e para que serve cada uma delas. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te ajudar a entender como escolher a melhor lente para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Paiva e este é o Por Trás do Clique. Se você caiu nesse canal de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui eu compartilho com vocês o que eu chamo de a jornada do iniciante, que basicamente é tudo o que você precisa saber sobre o universo do audiovisual para começar ou alavancar a sua carreira como fotógrafo ou videomaker, ou melhorar a qualidade dos seus vídeos se você é um criador de conteúdos. Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like e ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e venha fazer parte dessa comunidade cujo objetivo é aprender e aprimorar conhecimento de maneira simples, clara e objetiva. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Este é o segundo episódio de uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal que se chama Conhecendo Melhor a Sua Câmera. No episódio anterior, a gente viu algumas especificações sobre as câmeras e as suas principais diferenças. A gente viu a diferença entre visores DSLR e mirrorless, entre o tamanho dos sensores full frame e crop, e falamos também sobre as câmeras super zoom e intercambiáveis. Agora, neste episódio, a gente vai estar falando sobre ela, as nossas lentes. E antes de você pensar em comprar uma lente, que inclusive nós também chamamos de objetiva, tem alguns fatores essenciais que a gente tem que levar em consideração. O primeiro desses fatores é o que a gente chama de distância focal. A distância focal de uma lente, basicamente, é o que define o ângulo que ela vai pegar, ou seja, o campo de visão que essa lente vai ter. Essa distância focal é medida em milímetros. Então, quando estamos falando que uma lente é 50 milímetros, a gente está falando sobre a distância focal que ela possui. Para facilitar, sempre pense da seguinte maneira: quanto maior for a milimetragem de uma lente, menor será o seu campo de visão. E quanto menor for a milimetragem de uma câmera, maior será o seu campo de visão. Vamos para exemplos. Uma lente 16mm, ela pega quadros muito mais amplos, bem mais abertos e com mais informações na imagem. É aquelas lentes que passam a sensação de distância, parece que a gente está mais longe do assunto do que a gente realmente está. Já uma lente 50mm é uma lente que tem um ângulo bem mais fechado e que faz capturas de coisas que estão mais longe, como se elas estivessem perto. Conseguiu entender a diferença? Então sempre pensa no esqueminha: maior a milimetragem, menor o campo de visão, e menor milimetragem, maior o campo de visão. A segunda coisa que devemos levar em consideração antes de pensar em comprar uma lente é sobre a sua abertura. E o que é abertura? A abertura da lente é um diafragma, também chamado de íris, que controla a quantidade de luz que vai entrar pela lente. O tamanho dessa abertura é indicado através da letra F e é acompanhada de um número. E esse número é o valor da abertura. Como vocês vão poder ver no esquema, quanto menor é esse número, maior será a abertura da lente. Consequentemente, mais luz vai entrar nela. E quanto maior é esse número, menor será a abertura da lente e menos luz entrará nela. Tá, e o que essa quantidade de luz influencia? Ela vai influenciar na nitidez e na qualidade de imagem e principalmente na profundidade de campo. E o que é profundidade de campo? Basicamente é a nitidez do fundo. Quanto mais luz entra na lente, menor vai ser a nitidez do fundo e terá menos profundidade de campo. E quanto menos luz entrar na lente, maior será a profundidade de campo e a nitidez do fundo. E as lentes que possuem uma abertura máxima entre f1.5 até 3.5 aproximadamente são chamadas de lentes
claras, justamente por conseguirem ter uma abertura maior e permitir uma entrada maior de luz. Já as lentes que possuem uma abertura máxima a partir de f4 em diante são chamadas de lentes escuras, por permitirem uma menor entrada de luz. Pelas lentes claras apresentarem uma maior nitidez e uma maior qualidade de imagem, elas são bem mais caras do que as lentes classificadas como escuras. Sem contar que as lentes escuras também não conseguem fazer este efeito de fundo desfocado, dependendo, claro, da sua abertura máxima. Um exemplo para ajudar vocês a entenderem um pouco mais é o que eu estou usando aqui agora. A abertura da minha lente neste exato momento para gravar esse vídeo é de 2.8, ou seja, a abertura dela está bem aberta, permitindo uma maior entrada de luz e desfocando mais o fundo. Se eu quisesse que o fundo tivesse mais focado, eu teria que fechar essa abertura, aumentando esse número, colocar ali no F4, F4.5 e por aí vai. Só que isso também ia influenciar na qualidade da minha imagem, que ela ia acabar ficando mais escura. E eu teria que compensar com outras configurações da câmera, que vai ter vídeo no canal sobre isso, ou com uma iluminação mais forte. Bom, agora vamos falar sobre os tipos de lentes. Lente fixa são as lentes que possuem uma distância focal específica e fixa, como uma lente 50mm, por exemplo. A lente 50mm possui apenas uma distância focal, que é 50mm. Ou seja, se eu quiser pegar um ângulo mais aberto ou mais fechado usando uma lente 50mm, eu é quem teria que afastar ou me aproximar do objeto que eu quero fotografar ou filmar. As lentes fixas geralmente possuem uma maior qualidade de imagem, por sua grande maioria possuem uma abertura máxima maior. E por causa disso, elas possuem um desfoque do fundo mais bonito. A desvantagem de uma lente fixa basicamente é esse quesito de você ficar limitado à distância focal dela. Então, se você precisar de tirar uma foto com um ângulo mais aberto ou de algo que esteja mais distante de você com um ângulo mais fechado, você vai ter que se aproximar ou se afastar do objeto ou trocar de lente. Elas são muito indicadas para fotografia de retratos, de ensaios e também para vídeos mais cinematográficos. Igual esse, por exemplo, para dar esse efeito de fundo desfocado, que passa um profissionalismo e uma qualidade de imagem melhor. Temos também as lentes zoom. As lentes zoom são as lentes que possuem uma variação de distância focal, como por exemplo a lente 18-55mm ou uma 70-200mm. Elas são lentes bem versáteis por conseguir percorrer essa distância focal, fazendo vários tipos de enquadramentos. Uma 18-55, por exemplo, ela vai desde 18mm, que é um ângulo bem aberto, até 55, que é um ângulo bem mais fechado. Isso é muito útil porque você consegue fazer vários tipos de enquadramento sem precisar trocar de lente e às vezes até sem precisar se mover. Porém, tem que ficar atento em relação a alguns fatores em relação a essas lentes, como a abertura, por exemplo. Tem muitas lentes zoom que possuem uma abertura máxima bem menor do que uma lente fixa. Então, dependendo da abertura da lente, ela não consegue fazer um efeito com fundo desfocado, por exemplo. E como vai ser menor a entrada de luz, menor também vai ser a nitidez das fotos e vídeos e a qualidade de imagem. Mas elas também são lentes bem mais baratas. E as lentes zoom que possuem uma abertura maior, geralmente são muito caras. Outra questão que a gente tem que ficar atento também é que dependendo do tamanho dessa lente, é muito mais difícil de você conseguir estabilizá-la. Aí dependendo do que você for fotografar ou filmar, você vai precisar de um tripé ou de um estabilizador. As lentes zoom são muito indicadas para vários tipos de evento, como casamentos, shows, e também podem ser muito interessantes para gravar vlogs. Lentes grande angular.
são as lentes que possuem um maior campo de visão. E como falamos no início, uma menor milimetragem. Como, por exemplo, uma lente 16mm, no caso de uma lente fixa, e uma lente 10-20, no caso de uma lente zoom. Essas lentes são muito indicadas para fotografia de arquitetura e de paisagens. Também para vídeos imersivos. Por ter um ângulo bem aberto, elas conseguem fazer umas composições de imagem bem interessantes. No geral, elas são lentes mais baratas, mas uma coisa para ficar atento em relação às lentes grande-angulares é que, dependendo da distância do objeto que você tiver, se você tentar fotografar ou filmar algo muito perto, ela pode acabar distorcendo as bordas. E por último, temos também as lentes teleobjetivas, que são as lentes que possuem um ângulo bem mais fechado e conseguem fazer capturas de longa distância, como uma 80mm no caso de uma lente fixa ou uma 70-200 no caso de uma lente zoom. Essas lentes são ótimas para fotografia de esportes, de eventos como casamentos e shows, tudo que geralmente você precisa estar mais distante do assunto. Um ponto negativo dessas lentes é que, além do seu valor bem mais elevado, como eu falei, dependendo do tamanho delas, elas são muito pesadas e difíceis de estabilizar. Agora um plus aqui para vocês, a gente tem também as lentes macro, que são lentes com uma distância focal superior a 200mm. Pensa no tamanho de uma lente macro. Elas conseguem fazer capturas de algo que estão bem longe, com uma grande riqueza de detalhes e uma nitidez impecável. Elas são lentes extremamente caras, porém são lentes também bem específicas, para trabalhos bem específicos. E temos também a Fish Eyes, ou olho de peixe. Elas também são lentes bem específicas e elas trazem de fato o efeito de olho de peixe ali para as fotos e conseguem fazer registros bem interessantes. Elas são lentes muito usadas para fotografias de esportes radicais, como o skate, por exemplo. Agora eu vou trazer para vocês alguns outros fatores que vocês também devem se atentar na hora de escolher sua lente. Se você tiver uma câmera crop, lembre-se sempre de levar em consideração o fator de corte dessas câmeras. Se você não sabe o que é uma câmera crop, eu vou estar deixando um card aqui em cima ou um link que vai estar aqui na descrição do episódio anterior, que lá eu explico mais sobre o que é uma câmera crop e o que ela vai influenciar nos seus resultados. Mas recapitulando aqui rapidinho para vocês, a câmera crop é a câmera que tem um sensor menor do que uma câmera full frame. Lembra que eu falei que as lentes todas são feitas com base no sensor full frame? Nas câmeras crops, como elas são menores, como elas são de fato um corte do sensor full frame, elas acabam ampliando as lentes, dando meio que um zoom. Então, se você tem uma câmera crop, sempre fique atento antes de investir o seu dinheiro em qualquer lente. Pesquise qual é o fator de corte da sua câmera, porque elas costumam ter uma pequena variação de uma marca para outra, e faz os seus cálculos. Se você quer investir em uma lente que haja como uma 50mm, por exemplo, e tem uma câmera crop da Canon, saiba que você tem que comprar uma lente 35mm, por causa desse fator de corte. Que a câmera crop, ela vai ampliar essa lente 35mm e ela vai funcionar como se fosse uma 50mm. Outra coisa também para se levar em consideração é meio que um plus que tem nas lentes, que é os modos de foco e a estabilização de imagem. Tem lentes que possuem uma chavinha na sua lateral, como vocês vão poder estar vendo aí, que vai mexer no seu modo de foco, ou seja, deixar um foco manual, que é você quem vai mexer nesse foco, ou um foco automático, que aí você vai configurar na sua câmera o tipo de foco que vai ser, o estilo, que depois também eu posso estar fazendo um vídeo aqui no canal sobre isso, e a lente vai focar automaticamente. E também tem lentes que possuem uma outra chavinha, que é a de estabilizar a imagem. Isso é ótimo para quem é videomaker, para quem faz vlog, para quem grava vídeos em movimento, porque ela vai ajudar a sua imagem a ficar mais estável. Essas lentes que possuem esse estabilizador costumam ser um pouquinho mais caras, mas dependendo da sua área e do quanto você está disposto a investir, é uma vantagem bem interessante. Tá, mas e agora? Qual escolher? Entenda primeiramente qual é o seu objetivo. Qual é a sua área? Você é um fotógrafo ou videomaker de casamento?
casamentos, de eventos, ou você faz ensaios, ou você é um criador de conteúdo. A partir daí, com base em tudo que eu falei para vocês, vocês vão conseguir identificar qual a lente que mais faz sentido para você. Reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias e vai anotando. Mas para vocês não ficarem no escuro, eu vou dar o exemplo do que eu fiz quando eu comecei. Eu comecei na área do audiovisual com o objetivo de ser fotógrafa e videomaker de áreas diversas, o que acabou dificultando um pouco a minha situação. Mas ainda assim eu consegui fazer um investimento inteligente. Como eu queria fazer fotos de retratos, ensaios, gravar vídeos de eventos, de produtos, então eu acabei indo meio que no meio termo de tudo, numa coringa. A minha câmera atualmente é a Canon SL3. Ela é uma ótima câmera, ela é uma DSLR e tem um sensor cropado. E ela veio já com a lente dela, que é o que a gente chama de lente do kit, que é uma lente mais básica que já vem junto com a câmera. E essa lente é uma lente 18-55, ou seja, ela é uma lente zoom, que ela vai de grande angular até um ângulo mais médio. Porém, ela tem uma abertura máxima de f4, ou seja, ela não é uma lente muito clara nem tão nítida. Então, a primeira lente que eu investi meu dinheiro para poder fazer trabalhos diversos, que se comporta bem em várias situações, foi em uma lente 35mm, que, como eu já falei para vocês, por a minha câmera ter um sensor crop, ela age nela como se fosse uma 50. A lente 50mm, ela é uma lente bem versátil. Ela tem uma ótima nitidez e uma excelente qualidade de imagem. E ela me serviu muito bem para fazer retratos, para fazer ensaios fotográficos, para fazer fotografia de produtos. Então ela é a nossa lente coringa. Lógico que eu também tenho algumas limitações. Por exemplo, se eu quiser tirar foto de várias pessoas juntas e eu não tiver um bom espaço para recuo, eu não vou conseguir tirar foto dessas pessoas. Vai ter que ficar todo mundo espremidinho para caber e ainda assim, dependendo, não vai conseguir aparecer todo mundo. Mas para quem tá começando, é uma lente excelente porque dá para fazer de tudo um pouco com ela. Agora é a sua vez. Estabeleça muito bem o seu objetivo, leve em consideração todas as coisas que eu trouxe aqui para vocês e os tipos de lente e a partir daí escolha a sua lente ideal. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Se acabou ficando alguma dúvida ou vocês gostariam de ver sobre algum assunto específico aqui no canal, também deixa lá nos comentários, que vai ajudar demais e eu vou poder estar melhorando cada vez mais os conteúdos aqui do canal. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e não esquece de compartilhar com aquele seu amigo ou aquela sua amiga que tá louco para investir numa lente, mas não faz a menor ideia como escolher. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo aqui para vocês as melhores câmeras custo-benefício para estar investindo nesse ano de 2025. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!